Boa noite aos irmãos que estão aqui no templo. E como a gente sempre cumprimenta, né, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. É uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui mais uma vez, né, uma satisfação sempre assumir o púlpito dessa igreja, uma satisfação, uma alegria e também uma grande responsabilidade, né? Então, nós sempre clamamos ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, para que Ele possa nos usar para a glória do Seu nome. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Eu não combinei com o Júlio, né? O Júlio separou a passagem bíblica na leitura, Filipenses 2, a partir do 9. E a gente vai refletir, então, no texto anterior, né? No trecho anterior, Filipenses 2, de 5 a 8. Ele tinha separado, né, a partir do 9. Nós vamos refletir no texto de Filipenses 5 a 8. Obrigado, Laura. Esse trecho é um dos que mais me chamam a atenção, né, dentro das cartas paulinas, dentro do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo aqui ele está entoando um hino, né, que fala sobre Jesus, fala acerca de Jesus, fala daquilo que Jesus realizou. E ele tem uma profundidade muito grande, ele é um texto muito significativo. E eu gostaria de destacar um aspecto desse texto e aplicá-lo às nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo aqui está falando acerca de Jesus. E ele fala sobre uma característica de Jesus que nós devemos buscar imitá-lo constantemente. Porque nós sabemos, irmãos, que nós interpretamos a Bíblia Sagrada à luz da pessoa de Cristo. O que significa isso? Quando a gente lê um texto, né, que às vezes a gente não consegue entender, às vezes um salmo imprecatório, às vezes um texto lá do Antigo Testamento que descreve alguma coisa assim até mais complexa da atitude das pessoas, a gente tem que sempre interpretar à luz da pessoa de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é o nosso padrão a ser seguido, Ele é o nosso parâmetro a ser seguido, é Ele que nós devemos imitar. Então, por exemplo, a gente não pode nos espelhar em algumas atitudes, até mesmo de pessoas que nós consideramos servos de Deus, para basear a nossa vida, por exemplo, no Antigo Testamento. Não é? Por exemplo, a gente sabe que Abraão mentiu, Jacó mentiu, né? Então, esses personagens bíblicos que foram homens de Deus, eles também cometeram suas falhas, mas eu não posso usar como parâmetro essas atitudes imperfeitas dele, né? Ah, porque Jacó mentiu, eu vou justificar a minha mentira, né? Porque Abraão mentiu, eu vou justificar. Não. A gente interpreta a Bíblia mediante a pessoa de Cristo, né? Tendo como parâmetro a pessoa de Cristo. E esse texto diz o quê? A partir do verso 5 até o verso 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está relatando dentro desse belíssimo hino, essa característica marcante de Jesus, que é a característica de servo. E ele descreve aqui
né, que essa disposição de Cristo em servir, ela foi demonstrada principalmente quando ele entregou-se a si mesmo para salvar todos aqueles que nele crescem. Então, essa foi a principal atitude de Jesus que demonstrava o seu aspecto de servo. E nós encontramos várias outras passagens dentro dos evangelhos que demonstrava essa disposição de Cristo em servir os outros, em estar à disposição para o benefício do outro, para o benefício do seu próximo. Então, é necessário que nós também busquemos agir dessa maneira, assim como Jesus agiu. Em certa ocasião, em Mateus 20, 28, ele diz: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Certa ocasião também, irmãos e irmãs, Jesus demonstrando a sua completa humildade, demonstrando a sua completa sujeição ao Senhor Deus e demonstrando ali a sua disposição em servir, ele chegou até mesmo a lavar os pés dos discípulos. E quando a gente declara que Jesus lavou os pés dos discípulos, às vezes isso pode passar assim de uma maneira desapercebida. Mas só que isso, para aquela época, tinha um significado muito grande, porque quem lavava os pés das pessoas eram os escravos. E Jesus, numa completa atitude de humildade e de serviço, lavou os pés dos discípulos. Então, quando ele declara, como nós lemos aqui em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ele realmente estava demonstrando que as suas palavras não eram da boca para fora, não eram palavras perdidas ao vento, como nós sabemos, ele demonstrou na prática aquilo que ele falava, aquilo que ele declarava. Ele vivenciou, ele demonstrou na prática a atitude de servidão, a atitude de ser servo. E o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão de termos Jesus como nosso parâmetro, ele certa vez disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa segurança. É claro que eu creio que ele não falou isso com uma atitude de soberba, ou de vanglória, ou de vaidade espiritual, muito pelo contrário. Ele falou isso com a atitude de estimular aqueles seus ouvintes, aqueles que iam ter acesso aos seus escritos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós também devemos ter essa disposição na nossa vida. A cada dia mais buscarmos agir como Jesus agiu. E ter a possibilidade e ter a coragem de falar para as pessoas: me imitem, porque eu busco, até mesmo dentro de todas as minhas imperfeições, eu busco a imitar a Cristo. Porque às vezes a gente inventa tanta coisa, o homem, o ser humano, dentro dessa questão de religiosidade, inventa tanta coisa que as pessoas precisam fazer ou deixar de fazer e esquecem que, na realidade, eles precisam imitar a Cristo, ser discípulo de Cristo. Né? O discípulo é aquele seguidor que imita realmente o seu mestre. Então, nós precisamos, assim, buscar imitar o nosso mestre.
né? Seguir o nosso Mestre e ter essa coragem de dizer para as pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, muitas vezes, quando a gente vê a atitude de pessoas que dizem que servem ao Senhor, que são de Deus, né? Atitudes que nos entristecem a toda uma comunidade, né? Quando eu falo pessoas, eu falo principalmente desses líderes midiáticos, né? Que as pessoas têm acesso através dos vídeos. A gente olha o texto bíblico e vê as atitudes de Jesus e nós vemos o quão distante muitas dessas pessoas estão da imitação de Jesus. O quão distante muitas dessas pessoas estão do seguir a Cristo, né? Como o discípulo mesmo deve seguir. Então é por isso que a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. Eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso agir como Cristo agiu. Né? Como diz aquele famoso livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus diante da situação que você está vivenciando? Então nós devemos procurar imitar Cristo. E imitar Cristo dentro desse texto aqui que nós lemos, quando nós temos essa disposição, nós assim nos colocaremos na posição de servos, na posição de pessoas que desejam servir, tanto aos irmãos, de uma maneira direta, ou àquelas pessoas que necessitam, ou servir a igreja, né? Porque quando nós servimos a igreja, nós estamos também servindo o nosso próximo, porque a igreja atua em favor do próximo. Ainda que seja até mesmo naquelas questões que as pessoas julgam mais simples, né? Ainda que seja na recepção, por exemplo, na introdução da igreja, aquilo ali, quando a pessoa está ali se posicionando, ainda que pareça algo simples, ainda que pareça algo que não tem tanta importância, mas tem sim muita importância, porque um abraço, um sorriso que a pessoa recebe ali quando ela está entrando na igreja, pode significar muito na vida da pessoa. Então, nós temos diversas e muitas maneiras de servir ao Senhor. Como eu falei, tanto de uma forma direta, né, no auxílio das pessoas, na ajuda às pessoas, quanto também através da igreja. E a igreja é essa oportunidade, a igreja é essa comunidade de fé em que nós temos a oportunidade de servir ao nosso próximo, de servir as pessoas e de servir a Deus. Então, o serviço ao Senhor é a nossa vocação. Nós somos vocacionados, nós fomos chamados para servir. Né? Quando eu falo servir, pode ser servir ao próximo. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Então essa é a nossa vocação, e é por isso que nós temos que nos colocar à disposição. Não existe ninguém que não tenha algo que não possa fazer para o serviço do Senhor ou para auxílio do seu próximo. Todas as pessoas podem pelo menos fazer alguma coisa, ainda que seja mais simples, para o serviço do Senhor. O grande evangelista D.L. Moody disse certa vez: eu não tenho muitas qualidades, mas todas as que eu tenho estão à disposição de Cristo. Então, por mais que nós não nos achemos muito capazes ou muito talentosos, nós vamos sim ter alguma qualidade, alguma capacidade, algum talento que vai auxiliar no serviço do Senhor,
que vai auxiliar no serviço da igreja, que vai poder ajudar as outras pessoas. O Senhor é aquele que nos concedeu vários dons. E com certeza nós podemos usar esses dons para servir a Deus, para servir ao próximo. Nós temos também, irmãos e irmãs, que nós devemos ter a consciência de que temos que perseverar no serviço. É outro aspecto que eu gostaria de refletir nessa noite com vocês. Lá em 1 Coríntios 15:58, um versículo muito conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o nosso serviço, ele tem que ser constante, nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos servir ao Senhor, e nós somos tentados a fazer isso, irmãos? Quando está tudo bem na nossa vida, aí a gente fica confortável e nós servimos ao Senhor. Quando nós temos a facilidade de acesso, para realizar algo, se a gente encontra algum empecilho, a gente logo se retrai muitas vezes de servir ao Senhor. As dificuldades podem vir, as decepções podem vir, e às vezes isso acaba nos enfraquecendo, fazendo com que nós não venhamos a perseverar no serviço do Senhor. Esse ânimo que nós temos, principalmente quando nós somos recém-convertidos, ele precisa permanecer. Essa disposição, essa alegria que o novo convertido principalmente tem em servir a Deus, ela precisa permanecer. Claro que muitas vezes, devido a muitas condições e guardada, as devidas proporções, a gente não vai manter o mesmo pique, aquela mesma disposição, mas a perseverança em servir ao Senhor, ela tem que continuar, nós temos que buscar. Então, nós devemos servir a Deus e buscar servir ao Senhor em todos os momentos, em todos os aspectos, em todas as fases da nossa vida. Não apenas em um momento, não apenas em um período. Então, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos perseverar. Porque quando nós nos enfraquecemos, quando nós retrocedemos, aquele nosso irmão, que está ali servindo ao Senhor, ele acaba sendo sobrecarregado. É por isso que Deus distribuiu dons para a igreja, e vários dons para diversos irmãos, para que o corpo de Cristo haja um equilíbrio, para que a gente não venha sobrecarregar os nossos outros irmãos que precisam fazer a obra de Deus e que têm que fazer a obra de Deus. Então, que Deus nos dê a capacidade de perseverarmos no serviço do Senhor. E último item, já caminhando para o final, com relação à nossa motivação. Nós precisamos ter a motivação correta para servir. O que nos leva a servir? Qual a nossa real motivação? O que está no nosso coração que nos leva a servir? Muitas vezes, as pessoas não perseveram no serviço porque elas estão com a motivação errada. Às vezes as pessoas servem por um determinado período porque a motivação do seu coração não é a verdadeira motivação, que tem que ser o quê? Nós devemos servir a Deus por gratidão, por amor. Nós devemos servir a Deus porque nós devemos ser altruístas. E aí, quando a motivação não é a motivação ideal, consequentemente, as pessoas acabam não perseverando. É claro que isso
não é uma regra geral, né? Porque, como eu falei, as pessoas podem ter N motivos para não perseverar. Mas, muitas vezes, as pessoas não perseveram porque a motivação não é a ideal, a motivação não é a correta. E, muitas vezes, nós nos deparamos com essa realidade. Realidade essa que nós devemos apartar das nossas vidas. A realidade que eu digo é a realidade que muitas pessoas servem a Deus ou dizem que servem a Deus por motivos variados ou por motivos inadequados, que na realidade não estão servindo a Deus, estão servindo a si próprio. Quando não servem por motivo adequado, estão servindo a si próprio. Então as pessoas às vezes servem na igreja, vamos usar o exemplo da igreja de uma maneira prática e objetiva. Às vezes as pessoas servem na igreja para agradar alguma pessoa, para agradar o pastor, por desencargo de consciência, ou para ser bem visto pela comunidade eclesiástica, pela comunidade de fé, ou pelas pessoas. Então existem N motivos, e às vezes motivos equivocados, que fazem com que as pessoas sirvam ao Senhor. Mas a motivação correta precisa ser o amor. O amor que deve despertar em nós a consciência de que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, eu vou encerrar, né, porque a gente ainda tem assembleia, mas que nós possamos está refletindo nessa palavra, na palavra do apóstolo Paulo, que descreveu Jesus como um servo fiel, um servo que tinha a motivação correta, um servo exemplar. E nós devemos ser imitadores desse Jesus, servindo ao Senhor com a motivação correta, com a motivação ideal. Irmãos, não existe nada melhor do que servir ao Senhor com alegria. Às vezes nós ouvimos sempre as pessoas falarem isso, né? E a gente acha que é um jargão, a gente acha que é uma frase já feita. Mas servir ao Senhor com alegria nos edifica. Servir ao Senhor com satisfação nos alegra, né, constantemente. Então é muito bom servir ao Senhor com a motivação correta, com a motivação ideal, servir ao Senhor com alegria. Com certeza, nós seremos a cada dia mais edificados. Então que Deus possa nos abençoar, nos direcionar e que a sua palavra possa estar sempre sendo gravada em nossos corações.